Meus irmãos, hoje eu fiz aqui algumas anotações, algumas escrituras em que pegarei como base. Mas o que eu quero falar hoje é o seu compromisso, meu irmão. É com quem? O seu compromisso é com o pregador? É com o pastor? É com o evangelista? É com o ministro do evangelho? Meu irmão, o seu compromisso é Jesus Cristo, é Deus. Lá em Isaías 42, versículo 8 está escrito que a minha honra e a minha glória eu não divido e não darei a outrem, nem a imagens de esculturas. Então toda honra, glória, louvor é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o seu compromisso, meu irmão, é com Deus, é com o Senhor Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. 1 Reis 18:39 também está escrito que só o Senhor é Deus. Então às vezes, meu irmão, eu percebo ao longo da minha jornada por diversos ministérios, por diversas igrejas em que eu passei, às vezes a pessoa, o irmão e a irmã se equivoca. É claro que nós temos um carinho, uma estima por certo pregador, por certo pastor, por certo ministro do evangelho, mas a prioridade é Jesus Cristo. O compromisso é com Jesus Cristo. Aonde quero chegar? Que às vezes certo irmão ou certas irmãs vão na igreja só se for o pregador fulano de tal, da noite. Se for o pregador fulano de tal, eu vou. Se for o pastor fulano de tal, eu vou. Se for o ministro do evangelho fulano de tal, eu vou. Meu irmão, o seu compromisso é com Cristo. Deus, Ele faz o que Ele quer. E às vezes você acredita que a sua bênção, ou aquela palavra, ou aquela resposta, só vai vir através daquele pregador que você tem uma certa estima, um certo carinho. Meu irmão, Deus faz o que Ele quer, usa quem Ele quer. Se você não sabe, Ele pode usar até um ímpio para falar com você. Ele pode usar as pedras, se preciso for, para falar com você. Ele pode usar um animal, se preciso for, para falar com você. Então não subestime Deus, não subestime o poder de Deus. Às vezes a resposta que você quer é naquela noite. E você deixou de ir na igreja, de cultuar a Deus, porque não era o pregador do seu agrado. Meu irmão, vejamos uma mensagem aqui do profeta irmão Brana, intitulada Possuindo as Portas do Inimigo, página 9 e 10, no parágrafo 35, está escrito: os homens não são infalíveis, mas Deus é. Homem, você coloca sua atenção em um homem, ele cometerá um erro. Talvez não desejando, mas ele fará isto. Deus permite que faça isto, para que então ele possa afastar a sua fé do homem. Nossa fé não é em sabedoria do homem, mas no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Em Jeremias 17, versículo 5, também está escrito que maldito o homem que confia no homem. Portanto, não deposita muito a sua confiança no homem. Deposita sua confiança no Senhor Jesus Cristo, que este nunca falhará com você. Este nunca abandonará você. Lá em Isaías 49, versículo 15 e 16 também está escrito: mesmo que uma mãe esquecer do filho que amamenta, eu, Deus dizendo,
jamais esquecerei de ti. Tenho o seu nome gravado na palma de minhas mãos. O Deus poderoso, Deus maravilhoso, em Isaías 40, versículo 26 também está escrito que Deus conhece todas as estrelas do céu e a chama pelo nome, e nenhuma ousa de faltar. Meu irmão, nosso Deus é tremendo. Ele é poderoso. Todas as nações, no mesmo capítulo 40, versículo 15, está escrito que todas as nações da terra não passam de uma gota d'água no fundo de um balde. Este nosso Deus é tremendo. Tenha compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Mateus 6,33 também está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos para os textos base das Escrituras Sagradas. Efésios 6, versículo 6 está escrito: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. O seu compromisso é com Deus, meu irmão. Eu vou para a igreja, meu irmão, porque o meu compromisso é com o Senhor Jesus Cristo. Seja o pastor que vai pregar a palavra, ou seja um irmão membro da igreja, o meu compromisso é com o Senhor Jesus Cristo. E é a Ele que eu sirvo de toda vontade. Então, quando você descansa no Senhor, e quando o Senhor é a sua prioridade, meu irmão, nada mais te importa. Você está olhando para Cristo, para Jesus Cristo, e olhando para a palavra, independente de quem esteja lá no púlpito, independente de quem lá esteja na plataforma, o seu compromisso não é com o homem. Vimos aqui, o homem é falível, e quando ele fala homem, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa, pode ser um pastor, pode ser um ministro do evangelho, mas Deus é infalível. Deus não falha, meu irmão. Deus não erra, Deus não se equivoca, mas nós, como seres humanos que somos, sim, nós podemos errar. Pedro não negou Cristo 3 vezes e disse que pela vida dele não negaria. Quando o medo bate em sua porta, aflição, nós podemos voltar atrás de nossa palavra, mas Deus não volta. Números 23, 19. Deus não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. É tremendo, meu irmão. Vejamos o que está escrito em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2, versículo 4. Aqui é palavra, meu irmão, escritura sagrada. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, meu irmão, é o que Deus aprova, não é o que homem aprova. Não é às vezes, muitas, infelizmente, igrejas por aí, prega só aquilo que convém, mas tem que pregar a verdade, a palavra cristocêntrica. 2 Coríntios 13:8 está escrito: porque nada podemos contra a verdade, senão a própria verdade. Então não é condicionar a sua pregação àquilo que agrada, conforme já disse algumas vezes, só a teologia da prosperidade, só o que convém, mas aquilo também que ensina, que corrige. Em 2 Timóteo 3,16 está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, é desta forma, meu irmão e minha irmã, é desta maneira. A palavra corrige, a palavra ensina e a palavra repreende
também. Hebreus 13, 21. É tremendo, meus irmãos. A palavra do Senhor é tremenda. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, meu irmão, não se preocupe se pessoas têm se levantado contra você, falando mal de você, denegrindo a sua imagem. Deus honra e nos justifica. Permaneça firme e forte no estrito posto de dever que Deus te comissionou. Foi Deus que te comissionou, foi Deus que te colocou no seu lugar, e é aí que você deve permanecer com a verdade, permanecer com a palavra, e maneje bem esta palavra, conforme está na palavra do nosso Senhor Deus. Maneje bem a palavra de Deus, o Deus maravilhoso. 2 Timóteo 2, versículo 2, está escrito, meu irmão. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça está no irmão, está no pastor, está no ministro do evangelho? Não, está em Cristo Jesus. Fortifica em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir os outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado que somos de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. Somos alistados para trabalhar para Cristo Jesus. Então, nosso compromisso é com o Senhor Jesus Cristo. O compromisso não é com a igreja, o compromisso não é com o pastor, repito, não é com o irmão que está pregando a palavra, mas é com Cristo. Você tem que estar a procurar Cristo. É Cristo. Cristo é sua prioridade, pois Deus usa quem Ele quer, pois a obra dele não vai parar. Pois Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E em Hebreus 13:8 também está escrito: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, descansa, meu irmão. Se tem te caluniado, descansa. O que importa é a sua aliança com Deus, é você deitar no seu travesseiro e dormir tranquilo, e dormir em paz. Ore por este irmão, por essa irmã que está te caluniando. Ore para que Deus tenha misericórdia dele. Porque em Naum, capítulo 1, versículo 3 está escrito: Deus é tardio em irar-se. Deus é longânimo, meu irmão, mas ele não inocenta o culpado. Isaías 45, versículo 7 está escrito: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Deus é amor, meu irmão. 1 João 4, 7 e 8. Deus é amor, e amai-vos uns aos outros. Mas não se esqueça que Deus é justiça, conforme vimos lá em Naum, conforme eu citei. Ele não inocenta o culpado. Todas essas pessoas que estão se levantando contra ti, meu irmão, Deus vai fazer justiça no tempo dele, pois o tempo dele não é acertado de acordo com o nosso. Lá em Salmos 90, versículo 4 está escrito que 1000 anos para Deus pode ser como a vigília de ontem à noite que se passou. Então, meu irmão, não tenta ajustar
o seu tempo com o tempo do nosso Deus. Deus vai de eternidade a eternidade a todo momento, conforme citei em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso.